Olá, sejam bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila, sou psicóloga, biblioterapeuta e hoje é dia de resenha. Eu quero compartilhar com vocês a releitura que eu fiz do livro A Retornada, da escritora italiana Donatella de Pietrantonio. Essa edição que eu tenho é uma edição da tag Experiências Literárias, mas o livro também foi publicado com o título A Devolvida. Se você não conhece a tag, vale muito a pena conhecer. Não estou ganhando nada para falar disso, mas realmente eles proporcionam uma experiência literária muito interessante. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês conhecerem, tá bem? Essa não foi a primeira obra da autora, mas foi a primeira traduzida para o português. O livro foi publicado em 2017, venceu o prêmio Campiello e foi finalista do prêmio Strega, que é o maior prêmio da literatura italiana. Assim que foi publicado, já se tornou um dos grandes queridinhos, porque realmente traz uma história muito emocionante. Bem, a história começa a ser contada em 1975, quando a protagonista tinha 13 anos e é levada de volta pelo pai adotivo. Ela é levada de volta para a família biológica, que até então ela não sabia que existia. Ela era filha de pais muito pobres, que viviam realmente em condições muito precárias, num lugarzinho no interior. E o pai e a mãe então decidem dá-la em adoção para um casal de primos distantes do marido, né, do pai da menina. E esse casal tinha uma condição financeira muito boa e não tinha filhos. Então essa garota cresce numa classe média muito abastada como filha única. Ali ela tem todos os recursos, ela faz aula de balé, ela faz aula de natação, ela frequenta uma boa escola, ela mora perto do mar, então ela tem todo o espaço dela, toda a comodidade dela. E aí, de repente, então, ela descobre essa outra família e esse pai adotivo a leva até essas pessoas que são estranhas. Ela implora para não ficar lá, mas não tem jeito. Ela não entende o porquê está sendo devolvida. E essa história nós só vamos compreender com o passar do tempo, no decorrer da narrativa. E ela vai nessa busca, porque é que eu fui rejeitada 2 vezes. Primeiro pela mãe biológica, que decide dá-la em adoção, e depois pela família que a criou com tanto amor, que decide devolvê-la. Quando ela chega na casa desta família biológica, ela é recebida com um certo desdém, como se ela sempre tivesse estado por ali. A mãe não tem uma manifestação calorosa, o pai não tem uma manifestação calorosa, e ela se vê num lugar pequeno, apertado, e ali ela vai vivenciar experiências que ela nunca imaginou que poderia vivenciar. Para começar, ela divide o quarto com os outros irmãos. Então ela tem 2 irmãos mais velhos, ela tem 13 anos, ela tem uma irmã de 10 anos e tem um bebezinho, né, um irmãozinho pequeno. Ela vai então dividir o quarto com esses irmãos maiores e com a Adriana, que inclusive divide a cama com ela. Então é uma cama de solteiro, as duas vão dividir essa cama. E ela passa por situações constrangedoras porque não tem privacidade. Tudo aquilo que a mãe adotiva havia ensinado a ela sobre a importância de se preservar, de ter uma privacidade, ali ela não tem. Então ela perde um quarto que era só dela, uma cama que era só dela, ela já não tem mais um bom espaço físico, ela já não mora mais na cidade, ela não tem mais a aula de balé, a aula de natação, ela não tem mais o mar por perto, ela não tem mais os amigos, todo aquele convívio social que ela tinha, ela não tem mais um banheiro limpo. Ela não tem mais um ambiente de calma, um ambiente de paz.
ela vai descobrir ali que ela precisa lutar pela comida, ela vai descobrir ali um ambiente hostil sob vários aspectos. Não é só a ausência econômica. Ali tem a ausência de respeito, a ausência de empatia, a ausência de diálogo. Então ela vai vivenciar cenas de desrespeito, cenas de violência e tudo isso na adolescência, que já é um período em que as pessoas, né, os adolescentes estão em busca de compreender a própria identidade, de se conhecerem, de se firmarem como pessoas, né? Não são crianças, mas também não são adultos, não têm as mesmas liberdades que os adultos. Então, naturalmente, já tem essa busca por tentar compreender quem sou eu, como eu estou no mundo, quem eu sou no mundo. E é neste momento que ela passa por esse processo de ser devolvida. Ela se sente uma filha órfã de duas mães vivas, porque ela vivencia essa experiência como uma segunda rejeição. Então, quando ela descobre que é adotada, fica esse sentimento de por que minha mãe biológica não me quis e por que a minha mãe que me criou também não me quis e acabou me devolvendo. É neste caminho turbulento, nessa experiência cheia de perdas, que ela descobre a irmã, a Adriana, que tem 10 anos. Então, se por um lado ela é uma garota que se comporta de um jeito diferente, que fala bem, que vai muito bem na escola, que é um destaque na escola, até a professora dela se manifesta com relação a isso, ela tem modos mais refinados. A Adriana, por outro lado, é uma sobrevivente, é uma garotinha que aprendeu a ler tudo que está acontecendo ali na situação, aprendeu a ser adulta porque é ela que socorre o bebê quando o bebê precisa, nem sempre a mãe está à disposição. E então essa curiosidade que uma acaba tendo sobre a outra, esse vínculo que acaba se estabelecendo, vai aproximá-las de um jeito muito sensível, de um jeito muito bonito, e que vai ser um grande apoio para essa garota protagonista enfrentar todos esses desafios. É importante a gente considerar também que as perdas que ela passa trazem um sentimento de luto. Claro que não é aquele luto que se passa quando um ente querido morre, mas todas as situações de perdas, elas são processos menores de luto que as pessoas precisam enfrentar. E essa menina passa por vários processos, né? Porque as roupas que ela tinha, ela já vai precisar de outras roupas que serão diferentes, que não serão do gosto dela, serão aquelas que poderão ser compradas. Muito embora uma vez ou outra a mãe adotiva acaba fazendo uma intervenção, tentando mandar algum dinheiro para ela, esse dinheiro ele precisa ser utilizado para a sobrevivência da família, porque é uma família muito pobre, que às vezes até trabalha em troca de comida, trabalha em troca de coisas básicas para a sobrevivência no dia a dia. Então, ao longo da história, nós vemos várias perdas e como ela vai desenvolvendo a resiliência para sobreviver a tudo isso, para lidar com tudo isso, e como esse vínculo com a irmã, que é um vínculo inesperado, acaba sendo significativo para ela e para a Adriana também, para a irmã também. É uma história muito sensível, é uma história que mexe um pouco com a ideia que nós temos de família, porque nós temos muitas vezes uma ideia, nós idealizamos muito o papel da família, né? Que deveria ser desse jeito, deveria ser daquele jeito, uma mãe nunca deveria fazer isso, um pai nunca deveria fazer aquilo, mas nós estamos falando de seres humanos, estamos falando de pessoas, e quando falamos de pessoas,
não é possível emitirmos um julgamento porque não sabemos o que se passa com aquelas pessoas, não sabemos o que tem por trás daquelas histórias. Então, compreendendo dessa forma, podemos olhar para essa história e ver como ela é rica e como ela é complexa. Então, são vários personagens, cada um vai se posicionar de um modo diferente, vai lidar com a situação de um modo diferente. É uma história muito sensível, é um livro com poucas páginas, mas que tem alguns momentos um pouco indigestos em que eu pelo menos precisei parar para retomar a leitura depois. Eu tinha lido esse livro quando eu recebi da tag e decidi retomar, refazer a leitura para trazer para vocês, porque foi um livro que me impactou bastante. Foi um livro que mexeu bastante comigo na época e eu achei que merecia uma resenha, merecia ser compartilhado com vocês. Não sei se você conhece essa história, se você conhece, deixa aqui nos comentários qual foi a sua percepção, qual foi a sua impressão, os sentimentos que essa história despertou em você. Se você gostou dessa dica, não se esqueça de deixar o seu curtir, de compartilhar com seus amigos e de convidá-los para fazer parte dessa grande família que é o Passeio Literário. E eu volto em breve com mais literatura para vocês. Até lá!